Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome na Terra é Ricardo Galotti e foi-me revelado o nome extraterrestre ou espiritual, ou seja, Atlon Azael, cujo mesmo terá seu significado explicado em outro vídeo. Vamos falar hoje da Bíblia e o Templo de Salomão, explicando seu verdadeiro significado, como sempre, dando caminhos, dicas, para que se aprofundem nos conhecimentos das falácias históricas e da hermenêutica, das palavras e frases, possibilitando que descortinem o véu das verdades e das mentiras, através do que chamo de letra viva. Quando conseguirem o entendimento do que está escrito nos livros chamados sacros, essa cortina se desvelará. Entenderão os porquês, assim como aprenderão a fazer perguntas, ou seja, porquês, e saberão o que é ser livre, mesmo que encarnados. Como no vídeo sobre a Arca de Noé, os números são correspondentes ou repetitivos em seus significados. De acordo com a Bíblia hebraica, o Templo de Salomão, também conhecido como Primeiro Templo, foi o templo sagrado, em hebraico, Beit HaMikdash, na antiga Jerusalém, antes da sua destruição, por Nabucodonosor II, após o cerco de Jerusalém em 587 a.C. e sua posterior substituição pelo Segundo Templo no século IV a.C. A Bíblia hebraica afirma que o templo foi construído sob o reinado de Salomão, que é rei do Reino Unido de Israel e Judá, e que durante o reino de Judá o templo foi dedicado a Javé, e cujo interior habitava a Arca da Aliança. Lembram da Arca de Noé? É a mesma, a Arca da Aliança, como descrevi no vídeo anterior, o corpo humano. O historiador judeu Joséfo diz que o templo foi queimado 470 anos, 6 meses e 10 dias depois de ter sido construído, embora fontes rabínicas afirmem que o primeiro templo ficou de pé por 40 anos, com base em Seder Olam, Rabá. A construção do local em 832 a.C. e sua destruição foi em 422, 165 anos depois do que as estimativas seculares. Por causa das sensibilidades religiosas envolvidas e da situação politicamente volátil em Jerusalém, apenas foram realizadas pesquisas arqueológicas limitadas sobre o Monte do Templo. Não foram permitidas escavações arqueológicas no Monte do Templo durante os tempos modernos. Por que será, hein? Portanto, há poucas peças de evidências arqueológicas da existência do Templo de Salomão. Claro que não existem. Existem apenas evidências. Ele não tem esse significado, por isso, e fico perdendo tempo e dinheiro querendo mostrar uma verdade inexistente. Essa é a outra grande mentira. Dizem que encontraram uma romã de marfim e que ela seria a prova da existência do templo, em cuja qual menciona sacerdotes da casa de Yahvé, e uma inscrição que registra a restauração do templo sob o reinado de Joás. Apareceu no mercado das antiguidades, mas sua autenticidade, como sempre, foi questionada e é objeto de controvérsia, como sempre. Ou são muito ignorantes, ou se fazem para promulgar a continuidade da mentira para vocês. O rei Davi da tribo de Judá, esse Davi pode ser, como explicado no outro vídeo, o tal de Enki, ou talvez seu primo Marduk.
primo e guerreiro que tinha como prioridade dominar os humanos para serem seus escravos. Esses são os ETs, conforme a história dos Anunnakis. E a casa é o corpo humano. Leiam sobre os Anunnakis. Ou o livro de Enki. Ou ainda o retorno de Inanna. Desejava construir uma casa para Jeová ou Yahvé, onde a Arca da Aliança ficasse definitivamente guardada, ao invés de permanecerem na tenda provisória ou tabernáculo, existente desde os dias de Moisés. Esse corpo provisório é que é chamado de tabernáculo, igreja, tantas denominações. Segundo a Bíblia, este desejo foi-lhe negado por Deus, não o Deus Criador, o extraterrestre. Conforme está escrito em Crônicas, não edificarás casa em meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Vejam a loucura. Quer dizer que Davi, famoso Davi, não teve permissão para fazer o corpo humano, pois era, sim, um ser impuro, sanguinário. Contradição. Portanto, esse Davi era satânico. No entanto, isso seria permitido ao seu filho Salomão, cujo nome significa paz. Porém, ele não trouxe a paz, mas a espada e a guerra. Isto enfatizava a vontade divina de que a casa de Deus fosse edificada em paz, por um homem pacífico. Isso está em Samuel 2, 17, 1 a 16. Em 1 Reis 5, de 3 a 5. E 8, de 17 a 1. 1 Crônicas 17 a 1 a 14 e 22, 6 a 10. Parece-lhes confusa as explicações, mas é preciso que prestem bem atenção e acumulem esses significados que estou passando, pois as peças, como num xadrez ou como num quebra-cabeças, se juntarão mais adiante. E terás a condição de decifrar os significados por conta própria, sem seguir o que lhes vem ensinando de mentiras até hoje, sem seguir o que lhes é ensinado. Como sempre digo, eu sou a vara e o anzol, e você busque aprender a pescar. Capite, como diz em italiano? Davi comprou a eira de Ormã, ou Araúna. Isso significa local de terra batida, cimentado ou lajeado, próprio para debulhar, trilhar, secar e limpar cereais e legumes. A área em que se acumula sal, ao lado das marinhas, significa desfazer-se do ego e acumular bens espirituais. Com licença. Esse Araúna era um jebuseu e que se localizava esse terreno no Monte Moriá, para que ali viesse a ser construído o templo. Está aí, 2 Samuel 24, 25, 1. Crônicas 21, 24, 25. Ele juntou 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata e cobre e ferro em grande quantidade, além de contribuir com 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata da sua fortuna pessoal. Recebeu também como contribuições dos príncipes ouro no valor de 5.000 talentos, 10.000 dáricos e prata no valor de 10.000 talentos, bem como muito ferro e cobre. Está em 1 Crônicas 22, 14, 29, 3 a 7. Salomão não chegou a gastar a totalidade desta quantia na construção do templo, depositando o excedente do tesouro do templo. Está em 1 Reis 7, 51 e 2 Crônicas 5 a 1. 5, 1. Vamos explicar o significado dos números
Você entendendo o significado dos números, você pode entender o que significam todos esses números mostrados, né? Vamos lá. Por isso que eu falei, vai guardando para vocês começarem a entender os significados. 1, na numerologia ou na gematria hebraica, princípio ou iode, em hebraico. 2, significa as colunas do templo ou as pernas humanas, é o templo. 3, igual à terceira dimensão ou o primeiro estágio do acordamento. 4, as forças da natureza, fogo, terra, água e ar. Pentagrama, de ponta para cima é o crístico, de ponta para baixo é o símbolo satânico. 6, a condição do homem em construir em si mesmo o crístico, ou em 6 dias em que o Criador fez o homem, espírito, e a terra, corpo humano. E 7, diz que o Criador descansou. Isso é palhaçada, né? Idiotice isso. Até parece que o Criador precisa descansar. Falta de visão, ou como escreveram, querem dizer que o Criador é igual ao homem, mas nunca. Vejam que expliquei em um vídeo anterior. Em verdade, o 7 é a condição do ser encarnado ter acordado e manifesto o Cristo em si. Apesar de encarnado, elevou-se e estará livre quando chegar o momento do desencarne. Número 8, igual ou significa que esse ser adquiriu riquezas, muito ouro, ou seja, consciência crística. Muitos dizem que o mesmo 8 quer dizer muito dinheiro. Posso dizer, desde que você acredite, sim, pode ser, mas não que o número sozinho tenha o poder de lhe trazer dinheiro. Se fosse assim, os numerólogos estariam ricos. É isso? Portanto, como procuro mostrar o verdadeiro significado, é de que o ser encarnado e consciente do crístico adquiriu as riquezas da luz, do espírito, deixou de ser ignorante. E 9, finalizando, significa justamente o final de um tempo, de um período ou de alguma coisa. Aqui representa o final do espírito encarnado, libertando-se. O significado de ouro: todos os bens adquiridos quando acordamos e manifestamos o crístico. A prata: matéria ou princípio de acordamento. Ferro, cobre, latão, bronze, chumbo, todos são a representação da prisão carnal, da dificuldade do entendimento e do acordamento, as confusões mentais dos humanos, assim como o sangue também tem esse significado. Por isso disse na Bíblia, o mar vermelho, ou seja, a humanidade com suas loucuras. Podemos dizer também o mar morto, porque para o plano espiritual somos considerados mortos, enquanto encarnados e dormentes, porque a vida verdadeira só existe fora do plano físico. A história conta que o personagem Judas Iscariotes recebeu 30 moedas de prata, correspondente às coisas negativas da matéria, traição, roubo, enganação, etc. O rei Salomão começou a construir o templo no 4º ano de seu reinado, ou seja, encarnado, segundo o plano arquitetônico transmitido por Davi, seu pai. Isso consta em 1 Reis 6.1, 1 Crônicas 28, 11 a 19. O trabalho prosseguiu por 7 anos. Lembram-se? E Deus fez o céu e a terra em 7 dias. É o mesmo significado. 1 Reis 6, 37 e 38. Em troca de trigo, cevada, ele construiu em troca de trigo, cevada, azeite e vinho. Hirão, o rei de Tiro, forneceu madeira do Líbano e operários especializados em madeira e pedra. Ao organizar o trabalho, Salomão
contratou 30 mil homens de Israel. Israel, a grosso modo, vou dar uma pincelada aqui, tem o significado de povo contrário a Deus, por incrível que pareça. Porque Is é a adoração à deusa Ísis, Ira é o deus Sol, e El é o significado do princípio divino, que aqui não tem divino nenhum, ok? Convocou 70 mil dentre os habitantes do país que não eram israelitas, para trabalharem como carregadores, escravos, como sempre, hein? E 80 mil cortadores. Isso está em 1 Reis 5, 15, 9, 20, 21 e 20 e 21. E 2 Crônicas 2, 2. Como responsáveis pelo serviço. Salomão nomeou 3.300 como encarregados da obra. 1 Reis 5, 16. Busquem entender que neste trecho nada mais é do que a representação do corpo humano e sua criação. Trigo, cevada, azeite, vinho, madeira do Líbano são correspondentes a tudo que é bom, tudo o que o acordado recebe em estar manifestando o crístico. Diz o texto que eles faziam em trocas desses bens, exatamente porque eles não tinham. Ou seja, as forças contrárias não têm esses bens, e nem luz. Salomão mandou entalhar grandes pedras. Pedras são os corações duros, falta de consciência. Isso está em 1 Reis 5,15. Que eram encaixadas umas nas outras, de forma que não se usavam ferramentas para entalhar na obra. Não se ouviam martelos ou qualquer instrumento de ferro. Vejam bem, não tinham ferramentas para entalhar a obra. Como o cara vai construir um edifício sem ferramenta? Uma alvenaria sem ferramenta? Claro que não tinha ferramenta. Não é uma obra de alvenaria. Entenderam? As ferramentas eram manipulações genéticas. Estamos construindo o homem em laboratório. No templo se utilizava escada tipo caracol para subir aos 2 pavimentos superiores. Isso está em 1 Reis 6:8. Isso representa nada mais nada menos do que a Kundalini, que sobe em caracol, ou a chamada serpente que enrosca, que tem como simbologia justamente a serpente. Para os pavimentos superiores, ou seja, os chakras superiores, o cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Foi um período extremamente próspero para a nação, na qual Salomão passa a criar cavalos. Próspero porque dominavam os humanos e os tinham e têm como escravos até hoje. Por isso são chamados de cavalos. Em uma certa religião, os médiuns são chamados de cavalos. Institui trabalhos forçados para os nativos da terra, cananeu, contrariando as ordenanças de Deus escritas no livro de Deuteronômio 17:14 a 17:20. Esse período de prosperidade só foi possível após as guerras vencidas por Davi. Guerra vencidas por Davi, seu pai, conforme relata o próprio Salomão em 1 Reis 5:3. Essa foi a forma de Javé não dar condições para Davi realizar a obra. O Criador interveio, não deixou o mal predominar. Vamos dar mais um significado em relação aos nomes das raças existentes naquela época e toda a história passada. Claro, não todas, mas algumas principais. Prestem bem atenção. Babilônia. E já vou explicar. O que é Babilônia? Babilônia foi o nome da capital da Suméria. Suméria, na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque, onde tem uma bagunça até hoje, Babilônia, diz os textos, que significa a porta de Deus. Já os judeus, no entanto, dizem que
O termo, em origem hebraica, significa grande confusão. Inclusive, aparece na Bíblia. Ou seja, eu acredito que seja, de fato, esse significado. Ou seja, a confusão na mente humana, que creio ser a melhor descrição de acordo com os estudos ocultos. Vamos lá. Então, babilônicos, jebuseus, cananeus, filisteus, egípcios, amonitas, moabitas, edomitas, assírios e muitos outros. Biblicamente, esses povos representam o povo contrário à luz, ou seguidores luciferianos, ou ignorantes. O templo tinha uma planta, aliás, muito similar à tenda ou tabernáculo que anteriormente servia de centro de adoração ao Deus de Israel. A diferença residia nas dimensões internas do santo. As loucuras que eles criam, dimensões internas do santo. Santo se você tiver acordado, e do santo dos santos, que é um localzinho aqui atrás do coração, sendo maiores do que as do tabernáculo, maior do que o corpo, de acordo com a capacidade de luz. Vamos lá. O santo tinha 40 côvados, equivalente a 17,8 metros de comprimento, 20 côvados, 8,9 metros de largura e, evidentemente, 30 côvados, 13,4 metros de altura. Isso está em 1 Reis 6,2. O Santo do Santo, o Santíssimo, era um cubo chamado de 20 côvados, ou 8,9 metros. De lado, está em 1 Reis 6,20, 2 Crônicas 3,8. Da mesma forma que a Arca de Noé, percebam, o tamanho deste pseudo-templo praticamente é do tamanho de uma casa construída em um lote de 20 por 50 metros. Veja o significado numerológico. 17,8 metros, somando-se todos os números, dá exatamente 7, somando-se os números. E 7, você já sabe o significado. Depois, 8,9 metros, que é equivalente a 17, que somando-se dá 8, ou seja, as riquezas do espírito de luz. E 13,4 também dá 8, novamente as riquezas do acordado. Os materiais aplicados foram essencialmente a pedra e a madeira. Mais uma vez, repito, pedra representa o coração duro ou a falta de discernimento. A madeira é o corpo humano onde está escondido o Criador. Os pisos foram revestidos madeira de junípero ou cipreste, e as paredes interiores eram de cedro entalhado com gravuras de querubins. Querubins não são anjos, mas a representação do acordamento crístico, cumprindo-se assim a aliança feita com o pseudo-deus, ou a abertura da visão para o espírito de luz. Palmeiras e flores. As paredes e o teto eram inteiramente revestidas de ouro. Está em 1 Reis 6,15, 18, 21, 22 e 29. Após a construção do magnífico templo, a Arca da Aliança foi depositada na sala mais reservada do edifício, ou seja, a luz crística dentro do corpo humano, que está velado enquanto os humanos dormem. Ele governou por 23 anos, pentagrama de cabeça para baixo. Neste caso, de acordo com a lista dos reis da Babilônia, o rei da Babilônia é o rei da bagunça, ou seja, Satanael ou Lúcifer. E foi o monarca mais proeminente desta dinastia. Ele é mais conhecido por sua vitória sobre Elã e a recuperação do ídolo de culto a Marduk. Olha aí o Marduk de novo. O hino a Marduk comemorava a vitória sobre os elamitas. É atribuído a ele. É uma pseudo-autobiografia poética que descreve e interliga os elementos que precedem o retorno da estátua resgatada no reino de Elã
e sua instalação triunfante na Babilônia, com a retomada do culto ao deus Marduk. Deus, eu já expliquei, né? O que significa o nome de Nabucodonosor na Bíblia? Nabucodonosor significa Nebo proteja as fronteiras. O Deus proteja meu reinado. Nabucodonosor é um famoso nome bíblico que surgiu a partir do acádio, língua semita falada entre os babilônios. Na verdade, Nabu, Kudurri e Utsur, ou Lúcifer, conhecido por ser o nome do rei da Babilônia, que libertou o reino da Assíria. Agora vamos falar de outra loucura, cujos inescrupulosos usam, ludibriando ou desinformando os incultos para lhes tirar o dinheiro. Tão suado, né? O Templo de Salomão, localizado em São Paulo, foi construído baseando-se em uma grande mentira. Essa mentira que estou mostrando para vocês. Teve um custo total acima de 680 milhões. Vocês entenderam? A obra foi inspirada no Templo de Salomão, que é citado na Bíblia, que foi construído em Jerusalém, mas no ano de 586, e foi derrubado por Nabucodonosor. Como conseguem acreditar nisso? Além do fato do templo significar o corpo humano, não temos proporções criadas por esses filisteus, em cujos mesmos os crentes seguem, sem se dar conta de que estão sendo enganados. Olhem a loucura. Sua capacidade é de mais de 10 mil pessoas só na nave principal, ou santuário, bem como uma área de 70 mil metros quadrados, o equivalente a 16 campos de futebol. Olha a loucura, 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 loucura. O altar e a fachada do templo foram feitos com pedras nativas de Israel, como se isso fosse resolver alguma coisa na vida das pessoas. Fazer o quê? Isso é o ser humano dormente. Depois eu é que sou louco. Outro porém, todo esse ensinamento são estudos escritos e ensinados por homens. Portanto, pode não ser nada disso, e muito menos o que pregam nas igrejas e templos. Mas vamos deixar isso para outra hora. Não vou entrar nesse contexto. Do cego guiando o cego, caem os dois no abismo. Me despeço, agradecendo a audiência e a assistência. Lembrando sempre a você que curta o vídeo, dê um positivo, compartilhe para que mais pessoas possam obter mais conhecimentos, sejam esclarecidos. Inscrevam-se no canal. Como irmão fraterno, desejo a todos muita paz e luz. Até a próxima.